E hoje o presidente em exercício Michel Temer anuncia mudanças na economia do país. São medidas que visam principalmente controlar as despesas do governo e retomar o crescimento da economia. E nesse cenário de altas taxas de desemprego, inflação nas alturas, nada melhor do que uma injeção de ânimo no nosso sistema, né? Assim a gente espera. E para saber dessas mudanças, como essas mudanças podem interferir no nosso dia a dia, a gente está aqui com o economista Eduardo Araújo. Bom dia, Eduardo. E aí, como é que isso interfere na nossa vida? Bom dia, Thalita. Essas medidas, elas, como você colocou, devem afetar mais o lado fiscal da economia, porque nós temos observado uma trajetória de endividamento público que está ameaçando atingir 80% do PIB nos próximos 2 anos. Então, as medidas que o governo irá anunciar agora no final da manhã, a gente não precisa nem de uma bola de cristal para poder prever elas, porque parte das publicações aí do que a equipe econômica, os artigos que os integrantes da equipe econômica eles têm publicado, nos dá uma ideia dessas medidas, e eu poderia elencar 5 delas, sendo que as da área fiscal, elas são as que mais devem ter importância. Então, eu diria que a previdência social é um primeiro item, a elevação da idade mínima da aposentadoria e talvez também do valor de contribuição para a previdência. Esse deve ser uma primeira mudança. Segundo, está relacionado também com o fato de alguns benefícios sociais, eles são corrigidos, tem uma regra de correção, então é provável que haja uma desindexação de salários, no sentido de que esses benefícios sociais e o próprio salário mínimo, a regra de correção monetária desses benefícios pode sofrer alteração. Terceiro, uma desvinculação de receitas da União, porque o orçamento público federal ele é muito rígido, então é provável que haja uma mudança no sentido de que receitas que são destinadas à saúde e educação, elas possam ser utilizadas em outros campos do orçamento. Então, essas 3 primeiras medidas, mais da área fiscal. Da área monetária, acredito que deverá haver alguma medida no sentido de o governo, a política monetária, algumas operações que o Banco Central faz de swap cambial, que oferece proteção para os investidores contra a alteração no câmbio, elas trazem custos também para a área fiscal, então é provável que o governo edite alguma medida para poder tornar explícito esses custos fiscais dessas operações. E da parte do setor produtivo, eu diria que nós tenderemos a ter uma tendência de medidas relacionadas ao comércio exterior. O governo pode editar medidas no sentido de estimular o comércio exterior e também medidas com relação a uma tendência menor do Estado na economia, uma desestatização. Então, as concessões públicas também devem ganhar campo nessas discussões aí das medidas que serão anunciadas pela manhã. Agora, Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse déficit, né, de 170 bilhões de reais. O que isso representa? É bom para o governo assumir esse número ou não? Eu diria que tem um lado bom e o lado ruim. O lado positivo é que nós estamos falando de uma meta crível, né? No passado falava-se de um superávit, né? A diferença ali do que o governo arrecada e do que ele gasta, de 25 bilhões, e agora nós estamos passando por uma situação de um déficit. Então, por um lado, muito ruim, porque um déficit de 170 bilhões é muito recurso público, muito recurso da sociedade que está demonstrando que o nosso endividamento público ele está crescente, e isso se traduz para o cidadão com uma tendência de elevação de impostos no futuro, até mesmo de inflação. Então, por um lado ruim, no sentido de que o problema fiscal do país hoje ele precisa ser resolvido para que a economia volte para os trilhos, mas um lado bom porque nós estamos falando de uma meta crível e não de um anúncio que vai ser eventualmente alterado no futuro. E como é que a população sente na prática isso? Você comentou um pouco sobre a aposentadoria, previdência. Existem outros fatores? Então, na verdade, o que deve acontecer agora são medidas que afetam, vamos dizer assim, do ponto de vista da economia, deve trazer resultado não do curto prazo. Assim. Essas medidas elas devem trazer resultados para o setor econômico, mais para o futuro. Mas quanto tempo que você acha? Medidas, por exemplo, talvez de 3, 4, 5 anos, até 10 anos. São as medidas, a mudança desse pacote econômico é porque eles não estão pensando agora apenas no resultado primário de um único ano, mas sim no resultado econômico do longo prazo. Então, um ajuste que se chama ajuste estrutural. Mas para a população, o que deve começar a ser cogitado é porque existe uma tendência de uma revisão dos benefícios sociais. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, mas na prática, hoje,
o que a gente sente, né? O que a gente pode sentir? A Previdência Social, que é hoje motivo de uma grande despesa para o governo, a elevação do tempo de contribuição, isso deve surgir uma discussão pela sociedade. Quando a gente fala também dessa mudança de desvinculação de receitas da União, utilizar parte das receitas destinadas à saúde e educação para outras áreas, isso também pode despertar uma discussão na sociedade, mas o importante dizer é que são medidas duras e que eventualmente teriam que ser adotadas por qualquer outro governo. Então, a nossa dúvida é, face a essas mudanças aí, também essa crise política, né, que ontem nós tivemos prova de que ainda estamos nesse momento de crise política, com essa saída do ministro do Planejamento, é se o governo terá tempo suficiente para poder convencer a sociedade da importância dessas mudanças, porque é um governo de transição, que tem um mandato que se encerra em 2018, então é um período curto e a gente não sabe se esse tempo será suficiente para poder fazer aprovar essas medidas, que grande parte delas depende da aprovação no Poder Legislativo. E como que essas mudanças, Eduardo, podem interferir aqui no nosso estado? À medida que o Estado do Espírito Santo, já existem estudos que demonstram que, à medida que há um crescimento ou uma queda na atividade econômica no país, a gente acaba acompanhando isso. É verdade que aqui no estado existem outros elementos, a própria crise, o encerramento das atividades da Samarco afeta a economia do nosso estado, mas à medida que a gente passa a ter uma macroeconomia com um funcionamento melhor, isso de fato cria um estímulo para que a economia do país como um todo, então o estado do Espírito Santo, ele pode ser beneficiado com essas mudanças. Eduardo, muito obrigada por todas as informações. Seja sempre bem-vindo ao Fala Amanhã. Até a próxima. Ok, bom dia.